Bom, gente, anteriormente aqui na Science, alguns meses atrás, a gente falou sobre vício alimentar, se realmente existe isso, E foi uma questão ali deixada em aberto pela visão de dois pesquisadores da área, Embora a tendência seja de não reconhecer até o momento uma reação de vício alimentar, considerando que vício ali leva à ideia, a percepção de drogas mais fortes que agem nos sistemas de recompensa, tá? Mas aqui nós temos uma evidência muito interessante sobre adição em açúcar, vício em açúcar, E esse estudo, obviamente que vai mostrar essa questão de vício em açúcar, mas vai trazer também considerações importantes desse debate de vício alimentar, tá? Então não se restringe apenas ao que é falado aqui no título, Que o nome já deixa claro, nenhuma evidência humana de addiction sugar, Então vício em açúcar, a partir dessas informações. Esse artigo é fechado, então não vou deixar para vocês baixarem, não posso, Mas estou deixando o nome aqui para vocês e, claro, essas informações, obviamente, estarão no e-book também, tá? Bom, vamos lá, Bom, a prevalência de pacientes, de pessoas com sobrepeso e obesidade, tem aumentado, tá? Esse artigo é de 2017, então não é tão antigo assim. E essas consequências na saúde, têm se tornado cada vez mais óbvias, e mais significativas, e mostrando também, ressaltando uma popularidade do conceito de vício alimentar, ok? Justamente por esse aumento ali da prevalência de obesidade. Esse conceito, ele tem ganhado popularidade também pelos novos estudos que avaliam um ambiente obesogênico, Então, alta disponibilidade de alimentos, alimentos hiperpalatáveis mais baratos, mais em conta do que os alimentos ali mais nutricionalmente densos, pensando mais em alimentos in natura, mais densos em micronutrientes, obviamente, tá? Então isso aí tem dado popularidade para essa ideia de vício alimentar, Bom, muitas discussões elas focam nesse comportamento hedônico de recompensa do açúcar, Justamente por causa da ação ali a nível do sistema de recompensa no cérebro, Então foi criada a hipótese, do sugar addiction, vício em açúcar, que ela é bem atrativa, E teoricamente explica porque que as pessoas buscam alimentos mais doces, mais gostosos, E até fazendo uma correlação aqui com compulsão alimentar. Só que esses achados, eles são principalmente encontrados aqui em roedores, tá? E esses achados em experimentos com roedores são interpretados a favor, dessa propriedade aditiva do doce, tá? Seja por sacarose, o açúcar, por glicose, ou até sacarina, um adoçante, tá? Só que esses ratos, a partir desses experimentos, geralmente eles têm acesso intermitente à sacarose. Então 12 horas à vontade, 12 horas sem acesso, ok? E isso, obviamente, não é um comportamento que a gente tem no ser humano, Ali do ratinho não saber, por exemplo, quando vai ter novamente o alimento. Isso pode ser um fator de confusão muito significativo. Então ele acaba consumindo mais dessas 12 horas com acesso à vontade, talvez também por sobrevivência, Bom, só que tem outra questão. Esses estudos mostram que os animais não ganham peso e aumentam a liberação de dopamina, neurotransmissor, no núcleo accumbens, que é uma área que é ligada ao sistema de recompensa, causando sinais ali de abstinência quando você cessa a sacarose ou a glicose, ok? Então tem também sinais de recompensa, de abstinência, e tem sinalização de recompensa no núcleo accumbens, através da dopamina, Então pensando em drogas de abuso, anfetamina, cocaína, elas agem no mesmo mecanismo, uma alta liberação de dopamina no estriato e regiões mesolímbicas são ligadas ao sistema de recompensa, tá? E daí há essa associação do açúcar, com esse tipo de droga, anfetamina, cocaína e vício, obviamente. Só que, gente, agir no mesmo mecanismo não diz necessariamente nada, sobre vício, tá? Então, agir no mesmo mecanismo, ok. Mas quanto de dopamina? Por quanto tempo liberado? Qual o efeito após a queda? Como é que é essa queda? É isso que a gente tem que pensar, não apenas agir no mesmo mecanismo, tá bom? Então cuidado com essas extrapolações, tá? As evidências de revisões temáticas e meta-análises de estudos com dieta controlada em humanos, elas não mostram realmente que algum macronutriente como açúcar vai causar compulsão alimentar e ganho de peso do que outros, tá? Então,
não há uma vantagem, entre aspas, né, para o açúcar nessa questão de vício, de ganho de peso, de recompensa, tá? Então, isso aí de adição em açúcar foi mal explorado em humanos até o momento, tá? Bom, aqui é utilizado, né, um método que é a escala de Yale, né? Então nós temos a escala de adição alimentar de Yale, né? Aqui YFAS, bem comum, tá? Essa escala, ela tenta mimetizar aqui as escalas do DSM, né? Que é o manual de diagnóstico de transtornos ali, né, psiquiátricos. Então ela vai avaliar tolerância, retirada, tempo buscando ali aquela substância, tempo para se recuperar após o uso, né? E tentativas mal sucedidas de ceder, né, ali ao uso, mesmo sabendo ali das consequências, tá? Então essa escala de Yale, ela foi ali criada para avaliar esse modelo, né, de vício alimentar, não vício em açúcar, tá? Só que ela é bem criticada, né? Porque a pessoa preencher ela não necessariamente significa, né, um vício alimentar. Pode ser muito mais a questão do ambiente, a pessoa está lá preenchendo que não consegue retirar ali o consumo de chocolate, né? Mas às vezes é o ambiente que é bem mais calórico, às vezes ela se condicionou a consumir um chocolate em tal horário, de repente depois do almoço. Então essa escala é bem criticada, tá? É importante a gente ter noção disso também, ok? Bom, no entanto, ela mostra uma forte correlação, né, com esse craving, esse desejo, né, e aumento de peso e compulsão alimentar, tá? A prevalência de adição pela escala, né, YFAS, de adição alimentar é de 0 a 11%, dependendo da população mais geral. Só que mostra 4 a 5 vezes maior prevalência em quem? Pacientes com sobrepeso e obesidade, né? Então de 20 a 70%. Quando há isso daqui, é bom a gente já ficar com o pezinho meio atrás, porque é um valor muito discrepante um do outro, né? Então talvez ela não seja tão sensível assim, 20 a 70%, né? É um cuidado que a gente tem que ter, tá? Então esse estudo vai avaliar, né, pacientes universitários, tá, que vão preencher essa escala. Então não é um estudo randomizado, controlado, é um estudo mais transversal. Então vão avaliar o preenchimento dessa escala num grupo específico de participantes, né, para o questionário online, tá? É isso que ele vai fazer. É um estudo mais exploratório. Então, 1.495, tá? Jovens aqui, homens e mulheres, participaram, preenchendo essa escala Yale, né, de vício alimentar, tá? Relatando sintomas. Só que aqui eles fizeram algo um pouquinho diferente, tá? Então, a média de idade, né, 18 a 30 anos, IMC, aqui o IMC não está aqui não, tá? Mas vai ter mais para frente. Então, só que ali não tem tanto paciente ali com obesidade severa, tá? E metade desses daqui, depois de preencher, foram para o laboratório para se pesar também, tá? Bom, legal. Eles vão avaliar essa escala de vício alimentar, vício entre aspas, né? E também sintomas depressivos, tá? Esses sintomas depressivos eles vão também preencher pelo questionário de Beck, que aí sim é bem validado para isso, tá? Então também tem esse preenchimento, tá? Nessa escala aqui de vício alimentar, de food addiction, toda vez que eu falar isso, imagine que estou falando entre aspas, tá, gente? Porque, né, não dá pra gente validar como vício alimentar ainda, tá? Tem os 25 itens dela, mas eles fizeram uma coisinha a mais aqui, tá? Eles queriam explorar o efeito do açúcar, né? Então, eles fizeram a questão aqui, né? Se eles já tiveram algum problema com alguns alimentos específicos, né? Quais eram esses alimentos aqui? Eles classificaram em 4 grupos, tá? Então, os pacientes preenchiam também, tiveram alguns problemas com grupos específicos de alimentos, né? Na retirada, na busca, né? Na dificuldade em parar de comer, tá? O primeiro grupo eram os alimentos mais sem graça aqui, né? Baixos em gordura, não muito ricos em açúcar, né? Então, bolo de arroz, biscoito, vegetais. O segundo grupo eram alimentos ricos em açúcar, né? Sem tanta gordura e proteína, como doces ricos em açúcar, né? Soda, limonada, xarope de frutose, né? Fruta seca, tá? Então, caso o açúcar cause realmente vício, maior busca,
esse grupo está favorecido. O terceiro grupo eram alimentos mais palatáveis, ricos em gordura e açúcar, tá? Então, aqui, bolo, chocolate, né? Tá nesse terceiro grupo aqui, HFSW, tá? High Fat Sweet Foods, beleza? E o último grupo eram alimentos ricos em gordura, mas não necessariamente com muito açúcar, né? Ó, carne, queijo, né? Batata frita, que obviamente está imersa ali, né, na gordura, então vai ter muito mais gordura do que carboidrato, tá? Então temos esses 4 grupos, ok? E aí os pacientes vão preencher também, né, essas questões de dificuldade de retirada, de abstinência, tá? E também vão preencher o questionário de Beck aqui para sintomas de depressão e sua severidade, ok? Bom, legal. Olha só, 95% da amostra clicou em pelo menos um sintoma da escala IFAS, né? E qual que era esse? Persistente desejo pelo alimento e dificuldade de não consumir, né? Quer desistir do consumo, mas tem essa dificuldade, ok? Bom, esse foi justamente o mais preenchido, 93,8%, enquanto os outros itens mal preencheram, tá? Então foi apenas esse, nem dá pra gente falar que foi realmente um vício alimentar. Para categorizar nesse suposto vício, né, apenas 12,6% dos participantes foram categorizados, ok? Desses que preencheram, né, 95% relataram esse item, mas só 12,6%, perdão, 95% relataram pelo menos um item, né, mas só 12,6% foram categorizados aqui como vício, entre aspas, alimentar, tá? Bom, quais alimentos que levaram a maior preenchimento? High fat com sweet, né, então chocolate, bolo, né, e os alimentos mais ricos em gordura também, tá? E aqui, né, só para vocês lembrarem, né, as legendinhas aqui, tá? HFSA é gordura e proteína, tá? Principalmente gordura. HFSW, né, é gordura e açúcar, tá? Então, quais que eles preencheram mais? HFSA, não tem açúcar aqui, né, não tem quantidades significativas, 29,5%, e HFSW, tá? Aqui tem mais açúcar e gordura. O preenchimento para o alimento mais rico em gordura, em carboidrato, em açúcar, foi 5% só. Então a maioria teve experiências negativas com mais gordura, com ou sem açúcar, tá? E obviamente o grupo ali dos vegetais, né, bolinho de arroz, 1,8% só. Tá? Então, os maiores problemas, no geral, né, foram com os dois grupos, HFSW e HFSA. Tá? A maioria dos indivíduos, maioria não, né, 9,5% também marcaram esse efeito de abstinência. Tá? Também no HFSA predominando e HFSW 2,8% predominando. Tá? Então não foi significativo, né, esse efeito de abstinência, 9,5% da amostra apenas, e desses 9,5%, né, os principais foram os ricos em gordura. Ó, o rico em açúcar, 1,6% apenas desse efeito de abstinência, ok? Bom, aqui nós temos a escala, tá, gente? Fica até mais fácil, né, da gente entender. Então, consumo numa quantidade maior do que gostaria, 7,5%. Persistente desejo de consumir e repetido não sucesso, né, de desistir de consumir, foi o mais significativo. Muito tempo passando para buscar o alimento, né? Ocupação social ali, ou recreacional que desistiu para consumir o alimento, tá? Tudo isso são critérios importantes para diagnosticar vício, né, que usam com drogas, tá? Com substância de adição, tá? O uso contínuo, mesmo sabendo que pode fazer mal, né, os riscos e consequências. Tolerância, então, querendo buscar mais, 6,3%. Sintomas de retirada, né, abstinência, 5,4%. Tá? O uso causando algum problema clínico, aqui que eles não deixaram tão claro, né? E aqui, né, quantos que foram, então, categorizados a partir de tudo isso daqui, né, tendo 3 ou mais sintomas, 12,6%. Só que o principal foi esse aqui. Persistente desejo ou tentativa falha de consumir, tá? Só que vocês percebam que são critérios muito abertos aqui, né? Não dá para falar que realmente é vício, né? E isso ocorreu mais, né? Problemas em geral, nesses dois, tá? HFSW, HFSA, principalmente por causa desse item aqui.
E na prevalência aqui de indivíduos diagnosticados com vício alimentar também foi mais por causa desses dois grupos ricos em gordura. Olha que interessante, né? Bom, também houve uma correlação entre os indivíduos que mais marcam, mais pontuam na escala IFAS, né, com a escala de Beck relacionada à depressão, tá? Tá, vamos ver então, a gente viu, né, a partir dessa discussão, que foram os alimentos mais ricos em gordura e açúcar que levaram a essa maior prevalência de preenchimento da escala, não o açúcar em si, tá? Bom, então, foi principalmente pelo item, né, que a gente conversou, de desistência ali, tenta desistir de consumir, não conseguem, tá? Nós temos também, né, outros dados importantes aqui, deixa eu chegar para vocês, tá? Maior preenchimento de problemas com alimentos foi nos pacientes com mais obesidade, tá? Então eles viram isso nos pacientes com mais obesidade, né? Marcaram mais vezes aqui dificuldades com alimentos, principalmente, né? No sobrepeso e obesidade já ocorre, então no sobrepeso já ocorre. Principalmente, ó, azulzinho e tracejadinho, né? Então os alimentos com mais gordura, sendo ali gordura e proteína, ou gordura e açúcar, tá? 30, 33, 39, 26, ok? Bom, eu posso chegar então e falar que a gordura aqui, gente, não, é a palatabilidade, densidade energética, tá? Não necessariamente apenas a gordura, né? Não fizemos teste aqui com amêndoa, com azeite, com abacate, ok? Então é palatabilidade, ok? Bom, também há uma correlação com essa sintomatologia aqui, né? Dos escolas de Beck e IFAS, ok? Isso pode ser também, né? Por questão de querer um preenchimento emocional com alimentos, tá? Essa escala, ninguém está sendo diagnosticado nesse estudo com depressão, tá, gente? É só buscando uma correlação entre as duas escalas, tá? Então é aquele comer emocional, buscando alimentos mais calóricos para compensar alguma coisa que a pessoa ficou triste, né? Ficou deprimida, ficou para baixo, enfim, tá? Bom, aqui nós temos também, né, que fica muito claro que por mais que haja essa ativação de dopamina no cérebro, né, envolvida na adição aqui, essas evidências não mostram bem que é o açúcar, né? Na verdade, essas evidências mostraram que foram a alta palatabilidade, né? Inclusive o consumo de açúcar em si vem diminuindo, tá? Na população, mas tem aumentado os pacientes com sobrepeso e obesidade, as pessoas com sobrepeso e obesidade. Isso porque está se avaliando açúcar aqui de adição. Mas o que nós temos hoje são alimentos altamente palatáveis, ricos em açúcar, ricos em gordura, tá? Então, a palatabilidade e a densidade calórica tem aumentado, tá? Isso a gente não pode negar, ok? E outra coisa, né? É a ativação de dopamina não diz necessariamente sobre adição ou vício alimentar, tá? Então, muitas vezes temos aumento de dopamina quando a gente tem ali uma questão de recompensa, né? Então, ó, isso é envolvido em experiências que trazem prazer, né? Assistir eventos importantes, viu seu time ser campeão, por exemplo, né? Ganhar um prêmio, ouvir uma música, se apaixonar, enfim, tá? Então, é importante também ter noção disso, ok? Outra coisa é que as mudanças vistas em roedores, né, com alimentos ou com drogas foram muito diferentes, tá? Então, né, nos alimentos não houve aqui aquela busca compulsiva, igual foi com as substâncias, né? Apesar das consequências negativas. Então, mesmo que haja ali uma liberação de dopamina, sistema de recompensa, né? Os efeitos são diferentes, tá? Então, ó, essa questão do açúcar ser aditivo como uma droga mal tem suporte na literatura com humanos, tá? Esse estudo tem contras? Tem, né? Obviamente, é um estudo ali que não é uma amostra tão grande, não é uma amostra tão representativa, né? São estudantes universitários, está usando a escala IFAS, né? Que é criticada, apesar de ser extremamente utilizada nas pesquisas, tá? Está focando mais em macronutrientes, né? Então não dá para a gente falar sobre palatabilidade apenas, densidade energética, foi focado mais em macro, né? Mas ele deixa muito claro que se houvesse realmente efeito do açúcar em si, aí seria vantajoso também para os alimentos ricos só em açúcar, não açúcar e gordura ou gordura mais isolada, isolada assim entre aspas, né, porque tinha proteína também, tá?
Então, é um estudo excelente para a gente quebrar essa ideia de que é apenas o açúcar ou de que é simplesmente liberou dopamina no sistema de recompensa, ok? Ele deixa muito claro isso, né? E cita outras fontes importantes, tá bom? Bom, deixa eu voltar no nome aqui para vocês, caso vocês queiram, né? Lembrando que o nome também está no e-book, tá? Não existe isso de vício em açúcar, isso já é muito bem batido. O que é discutido hoje é o vício alimentar, então também tem uma discussão relacionada a vício em comer, no ato de comer, não na comida em si, tá? Isso ainda é aberto, mas não é necessariamente ligado a vício em açúcar, né? São raras as pessoas que vão consumir ali fontes de açúcar puro e não conseguir parar, tá? O que há é, cada vez vai consumindo mais, vai aumentando a tolerância ao alimento e também vai aumentando ali, né, aquela rotina de, toda vez que eu comer isso aqui eu estou condicionado depois, sei lá, do almoço comendo docinho. Então é um condicionamento, não é um vício, ok? Então é bem diferente de uma droga de abuso, por exemplo, e hoje o que é discutido, principalmente em indivíduos com IMC mais elevado, é vício alimentar. Mas também isso continua em aberto na literatura, então eu não posso chegar para vocês e falar não existe ou existe, ok? Isso está em discussão, até porque faltam critérios ali mais objetivos para esse diagnóstico, tá bom? Pessoal, muito obrigado, espero que tenha ficado bem claro, né? E tenha resolvido essa questão de vício em açúcar, tá? E aguardo vocês nas próximas aulas, deixa um feedback aí para mim. Obrigado.